Olá, vamos lá então. Esse é o problema 1101 do Beer de dinâmica. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo por alguns instantes para ler o enunciado com cuidado agora. Num problema de engenharia, particularmente num problema acadêmico como esse, é muito importante que você leia o enunciado procurando as dicas que sempre existem que ajudam você a localizar o problema dentro do seu conhecimento atual da engenharia, tá certo? Neste caso, por exemplo, a gente tem como primeira informação importante essa aqui, que a partícula se desloca ao longo de uma linha reta, portanto é um problema de movimento retilíneo. E além disso, a gente está lendo aqui que a posição da partícula é definida por uma dada relação. Ora, então esse claramente é um problema de deslocamento conhecido, no qual a velocidade e a aceleração serão calculadas a partir dessa expressão. Vamos então agora responder a primeira pergunta, o instante no qual a velocidade é nula. Antes de começar a fazer cálculos e calcular derivadas e usar calculadora e números na mão, é muito importante que a gente tenha uma ideia de como é que a partícula se comporta ao longo do tempo. E para fazer isso a gente tem que plotar aquela expressão. Então eu usei aqui, claro, um sistema computacional baseado no Python, mas vocês podem usar qualquer coisa, uma calculadora científica, o Excel, o Google Docs na internet, até no desespero fazer um gráfico aproximado com alguns valores calculados na mão já ajuda você a se localizar e resolver esse problema com mais confiança. Certo? O que a gente pode verificar examinando esse gráfico? Primeiro e mais importante que qualquer outra coisa, a gente tem que entender que este gráfico aqui não é um gráfico da trajetória da partícula. A partícula se desloca sobre uma linha reta. Ela parte da posição positiva de mais ou menos 40 metros, volta até a origem, passa pela origem, vai lá para o lado negativo até uns 60 metros mais ou menos, e depois começa a se mover novamente na direção positiva e vai, em princípio, até infinito, até infinito positivo, né, já que a expressão para deslocamento é uma expressão cúbica, no qual o coeficiente do termo cúbico é positivo. Para calcular o instante no qual a velocidade é nula, eu preciso de uma expressão para velocidade. É claro. Ora, o que eu sei? Eu sei que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E eu tenho uma expressão para a posição, que é esta que está aqui. Então basta eu realizar essa derivada, que é muito simples, porque a expressão da posição é um polinômio cúbico, certo? E a derivada do polinômio todo mundo sabe muito bem. Então neste caso a derivada é esta aqui, 3t2 menos 2 vezes 6t menos 15, e a derivada de uma constante 40 é nula. Está claro? Então, como eu quero saber o instante no qual essa velocidade é nula, eu vou simplesmente igualar essa expressão a zero. E esta é a equação que eu tenho que resolver, que é uma equação quadrática, né? Um polinômio do segundo grau, cuja solução é muito bem conhecida por nós. O que é importante lembrar aqui, né, que como a velocidade é a derivada da posição, encontrar um ponto que ela é zero é equivalente a encontrar um extremo da posição, tá certo? O que é um extremo? É um ponto onde a função é um máximo, é um mínimo, é um ponto de inflexão, é um máximo local, né? Um mínimo local, ou um ponto de inflexão. No caso, como a gente viu na figura, esse ponto de derivada nula é um ponto onde a função é um mínimo local e global, no caso particular dessa função aqui, considerando só a parte positiva. Bom, para resolver esta equação, a gente vai aplicar a fórmula das raízes da equação quadrática.
que esta aqui é bem conhecida por todos. No caso, nós temos que A igual a 3, B igual a menos 12 e C igual a menos 15. Colocando esses valores na expressão, a gente fica com este resultado aqui, que é claro, é só fazer as contas agora, é muito simples, não precisa entrar em detalhes. E a gente chega no final, em que as raízes dessa equação são 5 e menos 1. É claro que, para nós, o único tempo que interessa é o tempo positivo, né? Na nossa física de engenharia mecânica em particular, o tempo corre para frente, né? E as coisas só acontecem a partir da origem do tempo, que é o tempo zero. Então o tempo negativo não tem o menor sentido. Certo? Então o tempo que a gente está procurando, que é o tempo no qual a velocidade é nula, é 5 segundos. É útil também a gente plotar a expressão que a gente encontrou para a velocidade. No caso, como o deslocamento era cúbico, o polinômio cúbico, a derivada é um polinômio quadrático. Então, é uma equação do segundo grau, um polinômio quadrático, que tem essa forma aqui, onde a raiz está claramente identificada, que é o ponto onde a curva da velocidade em função do tempo cruza o eixo do tempo, né, o ponto onde a velocidade é nula, que caiu exatamente em cima de 5 segundos. A próxima pergunta é: qual é a posição e a distância percorrida quando a velocidade é nula, portanto, quando o tempo é igual a 5 segundos? Ora, a distância percorrida, se a gente observar o gráfico do deslocamento em função do tempo, ele varia monotonamente de 0 a 5 segundos. A partícula está sempre se deslocando na direção negativa. Certo? Nesse caso, a distância percorrida vai ser simplesmente a diferença entre a posição final e a posição inicial da partícula, a posição no tempo 5 e a posição no tempo 0. Ora, como eu tenho uma expressão para a posição em função do tempo, basta eu calcular as posições do tempo 0 e do tempo 5 e fazer a diferença. Então eu vou calcular a posição no tempo 0, que é dada por essa expressão, que é facilmente calculável, e o resultado é 40 metros, e eu vou calcular a posição no tempo 5, que é dada por essa expressão, e fazendo as contas rapidamente, a gente descobre que a posição no tempo 5 é menos 60 metros. Então a partícula saiu de mais 40 metros e foi parar em menos 60 metros. Portanto, a distância total percorrida foi 100 metros no sentido negativo, certo? A próxima pergunta é: qual é a aceleração da partícula no tempo no qual a velocidade é nula? Portanto, para o tempo igual a 5 segundos. Olha, eu preciso calcular a aceleração. De onde é que vem a aceleração? Eu sei o quê? O que eu sei? Eu sei que a aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada, portanto, é a derivada segunda do deslocamento. Como eu tenho uma expressão para a velocidade, basta eu derivar essa expressão em relação ao tempo e obtenho a velocidade. No caso, a velocidade é uma expressão quadrática. Quando for derivada, a derivada é trivial, né, novamente se fazer, vai ser simplesmente 2 vezes 3t menos 12, 6t menos 12, portanto, é uma expressão linear, como a gente estava esperando. E, para calcular a aceleração no tempo 5, basta substituir 5 nesta expressão e eu vou descobrir que a aceleração no tempo 5 é 18 metros por segundo quadrado. Novamente, é interessante a gente plotar essa expressão da aceleração e a gente tem esse resultado. É claro que a expressão, o gráfico da aceleração é linear, já que ele é derivado de uma função quadrática. A gente percebe aqui, é interessante, que a aceleração é negativa até 2 segundos e se torna positiva a partir do tempo 2 segundos. Finalmente, a gente vai calcular a distância percorrida entre 4 e 6 segundos.
Para isso é muito importante a gente examinar novamente o gráfico do deslocamento em função do tempo. A gente percebe que entre 4 e 6 segundos a partícula inicialmente se move na direção negativa, depois se move na direção positiva. Ok? E no tempo 5 é exatamente o tempo no qual a velocidade é nula, portanto a derivada do deslocamento é nula, portanto esse é o mínimo, portanto é um ponto exato onde a velocidade muda de sinal. Ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva, certo? Então, de 4 a 5 segundos a velocidade é negativa e de 5 a 6 segundos a velocidade é positiva. Então, para calcular o deslocamento total, a distância percorrida total, que é diferente da variação de posição, a gente vai ter que calcular a distância percorrida de 4 até 5 na direção negativa, depois calcular a distância percorrida de 5 até 6 na direção positiva e somar esses valores em módulo. Então, eu vou calcular a posição da partícula no tempo 4, a posição da partícula no tempo 6 e a posição da partícula no tempo 5 eu já sei, porque eu acabei de calcular para os quesitos nos quesitos anteriores. Então, a posição da partícula no tempo 4 é calculada diretamente com essa expressão, substituindo o tempo 4 na expressão do deslocamento e fazendo as continhas, a gente vai descobrir que no tempo 4 a partícula está a 52 metros na direção negativa. No tempo 6, a partícula, a posição do tempo 6 é calculada substituindo 6 na expressão do deslocamento. Portanto, fazendo as contas que estão mostradas aqui, e fazendo essas continhas, a gente chega no resultado de 50 metros e a gente já tinha calculado que o deslocamento, a posição da partícula no tempo 5 é de 60 metros. Então, o deslocamento da partícula do tempo 4 ao tempo 5 é a posição final menos a posição inicial, menos 60 menos 52, então foi de 8 metros na direção negativa. O deslocamento da partícula do tempo 5 até o tempo 6 foi a posição no tempo 6 menos a posição no tempo 5, é menos 50 menos 60, portanto 10 metros na direção positiva, certo? A distância percorrida total, então, foi 8 metros na direção negativa, mais 10 metros na direção positiva, portanto, foi uma distância de 18 metros. Uma coisa importante a gente perceber é que nesse problema todas as contas deram redondinhas e bonitinhas, números inteiros. Isso é muito incomum na engenharia e não se espantem se, quando você estiver fazendo algum outro problema, os números derem todos quebrados e com casas decimais e você tem que aproximar o resultado. Isso é o normal da engenharia. Este problema aqui é um problema construído para ficar todo bonitinho. Isso não é a situação típica da engenharia, certo? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Qualquer comentário também, por favor, entre em contato comigo no e-mail que está no primeiro slide desse vídeo.